É isso aí, meus amigos. Aqui está aquele videozão que talvez você estava aguardando. Vídeo importantíssimo da série Alves Feitosa, os Feitosa dos Inhamuns. Se vocês querem saber mais sobre estes assuntos da série Alves Feitosa, deixarei o link da playlist no card aqui acima, como também na descrição do vídeo. Já se inscreve aqui no canal, compartilhe e deixe seu like neste vídeo, que eu, Eugênio Pacelli Capuchu, conto muito com a sua ajuda, belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, @Eugênio Pacelli Capuchu, me segue lá, e se por acaso você quiser fazer uma contribuição financeira aqui para o canal, para ajudar a gente nas pesquisas genealógicas, que são custos referentes à compra de livros, assinaturas no MyHeritage e compras de DNA de ancestralidades, seja membro do canal ou faça uma contribuição por via chave Pix mostrada aqui no vídeo. Este é o conteúdo mais importante do canal até o momento. Então bora lá para o vídeo, pessoal. A parte superior do Nordeste brasileiro começou efetivamente no século XVII. Tentativas de ocupação da área antes da chegada dos holandeses em 1620 se limitaram apenas ao litoral e não passaram de ações de natureza estratégica ou militar. A colonização do interior, de fato, teve pouca relação com essas ocupações ao longo do litoral. Ela foi principalmente o resultado de incursões sertão adentro, de criações de gados oriundos da Bahia e do Pernambuco. Os criadores de gado, ávidos por mais terra para fazendas visando o suprimento dos mercados da região açucareira no litoral, chegaram ao Ceará nas últimas décadas do século XVII. Acompanhados por seus vaqueiros e escravos, se estabeleceram inicialmente ao longo das margens do rio Jaguaribe, de Aracati para o sul, até a sua confluência com o rio Salgado, onde fundaram a cidade de Icó. Partindo das terras do Icó, subiram o rio e seus afluentes, chegando aos Inhamuns por volta do ano de 1707. Os Inhamuns se localizam nas cachoeiras do rio Jaguaribe. As Seis Marias, que eram áreas de terras doadas segundo a coroa portuguesa, fornecem um quadro parcial da colonização da área, pois as Seis Marias foram utilizadas em Portugal desde o século XIV, como meio de doar terras abandonadas ou não cultivadas a pessoas que pudessem fazer uso delas. Tal fato serviu como um precedente para a aplicação de práticas semelhantes na colônia portuguesa na América, onde terras sobravam. Então, as Seis Marias eram distribuídas pelo chefe militar e oficial administrado pela capitania, o governador ou o capitão-mor, de acordo com o caso. A dimensão da propriedade era geralmente de 1 légua de largura por 3 léguas de comprimento, embora, às vezes muito mais do que isso, fosse doado em uma sesmaria. De maior importância era o fato de que não havia limite fixado para o número de sesmarias que uma só pessoa pudesse receber. A primeira sesmaria nos Inhamuns foi doada em 1707 e a última em 1821. 2 anos antes desse sistema de doação de terras deixar de ser usado, a primeira sesmaria, em 26 de janeiro de 1707, foi doada a Lourenço Alves Feitosa, seu irmão Francisco e 4 outras pessoas, cada uma recebendo 3 léguas ao longo do rio Jucá. Segundo
como era comum, a solicitação chamava a atenção para o fato de que as terras eram virgens e, como tal, não estavam produzindo rendas para os cofres da corte. Embora a maioria dos pedidos de terras obedecessem a uma forma um tanto padronizada, às vezes incluíam informações complementares para o reforço das solicitações. Um dos pedidos feitos em 1707, por exemplo, esclarecia que os solicitantes eram residentes do Jaguaribe e que estavam preparados para se defenderem dos índios, que haviam arriscado suas vidas e bens para descobrir estas terras jamais vistas pelos brancos, e que não possuíam terras com pastagens para o gado. De 1707 a 1744, inúmeras seis-marias foram doadas na área dos Inhamuns. Após aquela data, poucas foram doadas, e a maior parte delas distribuídas a pessoas que já tinham posses na área. Já na metade do século XVIII, a estrutura básica daquela sociedade tinha sido estabelecida, a sociedade essa organizadora, para dar apoio à indústria de ração de gado e ao poderio dos feitosas, família dominante da área. Antes de continuarmos com o conteúdo narrado, eu tenho uma pergunta para você. Está gostando do conteúdo até aqui? Se você tiver, não deixe de curtir este vídeo, se ele contribuir para alguma pesquisa sua, pois se você o assistir até o final e não curtir, o YouTube entenderá que este conteúdo não é interessante e deixará de sugerir ele para que mais pessoas possam vê-lo. Os feitós dos Inhamuns, segundo a tradição, descendem de João Alves Feitosa, um português que nos primórdios do século XVII se estabeleceu como sesmeiro perto de Penedo, na foz do rio São Francisco, hoje em dia Alagoas. Em 1707, dois de seus filhos, de nome Lourenço e Francisco, juntamente com 4 companheiros, conseguiram as primeiras doações de terra nos Inhamuns. E já nos anos seguintes, as propriedades dos feitosas se expandiram rapidamente. Somente Lourenço recebeu um total de 20 ou mais seis-marias espalhadas ao longo do rio Jaguaribe e suas afluentes, próximas a Icó, bem no coração dos Inhamuns. Foi dessa maneira que a base inicial do poderio da família feitosa naquela área parece ter tido início. Nos Inhamuns foi Francisco e não Lourenço, que na realidade fundou a família, pois tanto Lourenço como seu único filho, segundo se crê, documentalmente falando, não deixaram descendência, legando suas posses e influência a Francisco. Este morou nos Inhamuns mais de 60 anos, tendo contraído núpcias 3 vezes, 2 com viúvas, das quais nasceram 4 filhas e 2 filhos, e dessas uniões ganhou pelo menos 5 descendentes, oriundos de suas esposas com os seus primeiros maridos. Os feitós dos Inhamuns descendem de Francisco, suas 3 esposas, seus filhos e enteados, filhos dessas esposas, da primeira núpcia delas e de seus cônjuges, certo? Um estudo da genealogia da família leva à conclusão de que, por motivo de conveniência, a preferência, falta de contatos ou por outras razões desconhecidas, muitos dos descendentes de Francisco e de suas esposas escolheram pessoas dentro da parentela ou do seu grupo familiar para se unirem, sendo o grupo familiar definido como os descendentes de Francisco e suas esposas, tá certo?
Esse fato se torna particularmente claro com a terceira geração nascida nos Inhamuns, que é os filhos de Francisco e suas esposas, considerados os formadores da primeira geração. De 32 pessoas que casaram naquela geração, 8 escolheram o cônjuge fora do grupo familiar, enquanto os demais casaram dentro do grupo familiar. Desde o começo, os casamentos não somente aconteceram entre primos em primeiro grau, como também entre pessoas mais intimamente ligadas, como tios e sobrinhos. Embora a maioria dos membros da família mais numerosa dos Inhamuns tivesse escolhido cônjuges do próprio grupo familiar, o número significante de pessoas casou com forasteiros. Estes casamentos trouxeram, além de sangue novo, modo de falar, valiosas alianças com outras famílias, tais como os Araújo Chaves, certo? Que descendem de 2 irmãos e uma irmã, um deles sendo o capitão-mor José de Araújo Chaves, fazenda Ipueiras. Em suas terras da Vila Nova del Rei, situada a 200 quilômetros ao norte dos Inhamuns, eles eram tão poderosos quanto os feitosos nos Inhamuns, se não mais. Os Araújo Chaves estenderam sua influência nos Inhamuns durante os primeiros anos de colonização, recebendo Seis Marias em 1717 e 1720. A união dessas famílias começou com a segunda geração dos feitosos nascida nos Inhamuns. 2 netas de Francisco casaram, respectivamente, com um filho e um sobrinho do capitão-mor José de Araújo Chaves. Tomando como base essas alianças, a união se aprofundou às gerações subsequentes, como resultado dos casamentos realizados entre os feitosas daquela área e os Araújo Chaves de Vila Nova del Rei. Quero apresentar para você as minhas obras literárias desenvolvidas por mim e pelo meu primo Edson Carlos Alves. São elas: Maria Cauã, tese 1. Este livro, que foi lançado em 2020, narra sobre a matriarca da família Capuchu na Serra dos Cocos, no Ceará. É indicado para os descendentes de Pedro José de Carvalho e Maria Madalena Chaves. Cesário Patrício. Esta obra, que foi lançada recentemente, neste ano de 2023, é uma narrativa ocorrida no ano de 1926, na Vila Nova Russas, entre o homem mais importante daquela localidade, o coronel Antônio Rodrigues Veras, e o seu compadre de nome Cesário Patrício. A narrativa é sobre paixão, romance, traição e assassinato. Tratado genealógico da família Saturnino de Nova Russas. Este novo empreendimento literário será lançado em 2024. São árvores genealógicas descritivas da família Saturnino, indicado para os descendentes deste clã. Família Francelino Queiroz de Tabuleiro Grande, a Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Depois do exemplar Cesário Patrício, este é o empreendimento literário da atualidade. Se trata de árvores genealógicas dos descendentes de Chico do Brabo, de Tabuleiro Grande, e do Chico do Brabo, de Pau dos Ferros, indicado para aqueles descendentes de sobrenome Francelino de Nascimento, Queiroz, Pereira de Paiva, Pinheiro da Silva e Rego Leite.